Ok, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta chamada. Só baixar aqui a música. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui com todos vocês, penso que todos me estão a ouvir. Antes de nós iniciarmos a nossa chamada, vou só fazer algumas recomendações muito importantes. Em primeiro lugar, não escrevam na tela, a menos que o orador vos peça alguma coisa, algum feedback da vossa parte. De qualquer forma, eu também, na altura em que o nosso convidado especialíssimo hoje estiver a falar, eu também vou desligar o chat, porque assim é mais tranquilo para todas as pessoas e distrai realmente, não distrai o orador. Se em qualquer altura algum de vocês deixar de ouvir, então normalmente fechando a sala e voltando a abrir, normalmente resolve, ok? Se em qualquer altura deixar de ver os slides, aquilo que deve fazer é fechar totalmente a janela e voltar a entrar como normalmente, ok? Então são estas realmente recomendações muito simples. Esta é uma chamada completamente neutra e, portanto, aqui não devem pedir os contactos das pessoas que estão presentes, não devem dar os vossos contactos por uma questão de ética, porque estão aqui pessoas convidadas por todos os nossos afiliados e, portanto, não devem trocar contactos, muito menos colocar sites a fazer publicidade, seja que a empresa for, ok? Isto é por uma questão de respeito, por uma questão de ética e, portanto, quando nós gostamos que os outros nos respeitem, temos também de ser nós os primeiros a respeitar e, portanto, penso que não vai haver problema absolutamente nenhum, mas queria realmente deixar estas recomendações. Então, recomendações à parte, estamos realmente muito entusiasmados. Eu já agora gostaria de saber, aqui na sala, as cidades onde nos estão a ouvir. Então aqui, eu como moderador tenho acesso a ver os países, ver as bandeirinhas antes do nome e, portanto, estão aqui até bandeiras que eu não conheço de absolutamente lugar nenhum, desculpem a minha ignorância, mas é bom quando a gente vê bandeiras desconhecidas, é sinal que estão realmente muitos países e isso é realmente espetacular. Então temos aqui o Vítor David, da Marinha Grande, que é da minha aldeia. Ótimo, aldeia não, isto já é cidade, ok? Almada, Elvas, Leiria, o Fábio de Portugal, o Paulo Oliveira de Albufeira, Portugal, Campinas, Governador Valadares, Campinas, Niterói, Rio de Janeiro. Oh cara, o que é que você está aqui a fazer com um carnaval incrível a acontecer no Rio de Janeiro e você está aqui nesta chamada? Epá, era impossível, eu acho que não conseguiria resistir. Então é muito bom sinal vocês aí com esse calor, com esse carnaval na rua e estarem aqui, é sinal que querem mudar o vosso futuro, querem aprender. Isso realmente é tirar o chapéu e dar um grande clap, porque eu acho que seria altamente irresistível. Eu não sei se conseguiria resistir, ok? Ótimo, então Torres Novas, Bahia, Amealhada, Belo Horizonte, Judiaí, Ipatinga, Madeira, etc. Realmente temos aqui pessoas de muitos lados. Parabéns a todos por estarem aqui hoje. Então vamos iniciar a nossa chamada. Como sabem, na chamada passada nós tivemos um convidado especialíssimo, que foi o Rui Gabriel. Foi realmente das chamadas que nós até hoje tivemos mais feedback das pessoas. Realmente foi de muito conteúdo. Foi uma chamada espetacular e na primeira parte nós, neste caso o Rui Gabriel, explicou como estruturar um artigo, os cuidados que nós devemos ter quando escrevemos o artigo, e eu deveria ter lido ouvido mais do que uma vez o artigo, porque no e-mail de convite para esta chamada eu acho que violei para aí uns 300 conselhos do Rui Gabriel, dei 3 erros ortográficos porque foi à pressa e foi a correr, não revi nada, não fiz aquilo que o Rui Gabriel disse, então foi uma desgraça, mas pronto, estamos aqui todos e não é pelos erros ortográficos que vocês não estão aqui, mas devem ter alguns dito assim: estes indivíduos explicam que nós devemos escrever sem erros ortográficos e este animal vai-me escrever aqui logo 3 erros crassos daqueles grandes que saltam à vista de todos. Eu só os vi depois de ter mandado o e-mail e deu-me vontade de me matar, mas pronto. Erros ortográficos à parte, claro, o Rui Gabriel logo a primeira coisa que fez foi me dar na cabeça e fez ele muito bem.
Então, culpa minha, não do Rui, e vamos embora, vamos para a frente. Então, estou realmente muito entusiasmado, e esta segunda parte realmente é para, então já fizemos o nosso artigo, o Rui inclusivamente disse que poderia ajudar algumas pessoas que escreveram artigos a poder dar algumas dicas. Hoje também vai falar um pouco sobre esse feedback das pessoas que lhe mandaram artigos, foram ainda bastantes pessoas, e a partir dali depois então já temos o artigo, onde é que nós colocamos o artigo para que depois as pessoas possam ver como é que o vamos publicitar, ok? Então, sem mais demoras, ajudem-me a receber com um grande clap o nosso amigo e mestre na arte da escrita magnética, Rui Gabriel. Eu não me estou a rir por causa do e-mail de convite. Foi muito engraçado, espetáculo, não há problema nenhum. É um bom exemplo de que eu também faço esses erros e continuo a fazê-los. Portanto, os conselhos que eu dou, como eu disse noutra chamada, vêm da minha experiência e, portanto, quando eu digo para terem atenção a algumas coisas é porque eu sou o primeiro a cometer esses erros. E então isso dá-me autoridade moral para poder chamar a atenção para isso, porque faz parte da minha experiência também. Então não há problema nenhum, se quero só fazer um pequeno resumo. Vou pegar um pouquinho, não sei se das pessoas que estão na sala hoje, quantas estiveram na primeira chamada, na primeira conferência, há uma semana atrás, e por isso vou-me apresentar rapidamente. Eu sou um afiliado do Magnet System, não sou um especialista na escrita, não sou escritor. Eu aprendi esta ferramenta dentro do Magnet System, usando os recursos que estão dentro do Magnet System. Obviamente estudei também outras coisas, mas pareceu-me que a escrita de artigos poderia ser uma forma muito interessante de poder melhorar a minha reputação na internet e de poder ser uma fonte de contactos grátis, e isso veio a revelar-se verdadeiro. A maior parte dos contactos que eu tenho são gratuitos, gerados dentro do Magnet System, e são gerados nos meus blogs através dos meus artigos. E, portanto, é esta minha experiência que eu estou a passar, não é como se eu fosse um grande especialista em escrita. Provavelmente haverá alguns na sala, algumas pessoas na sala que sabem muito mais de português do que eu e sabem muito mais das regras e de escrita e literária do que eu. Eu não sei fazer isso. O que eu sei foi o que eu aprendi com a experiência, com a prática e com o estudo de pessoas muito melhores do que eu, e portanto é isso que eu me propus, foi isso que eu me propus ensinar aqui. No final desta conferência, eu prometi que ia dar um segredo especialíssimo no decorrer desta conferência. Eu vou dá-lo realmente no final. Vai ser uma coisa muito interessante, portanto aguentem-se bem até ao final, porque mesmo no fim, nos últimos 30 segundos, eu vou revelar porque é que eu tenho todos os dias muitos contactos gerados com os meus artigos. E, portanto, até agora ainda não falei muito sobre isso, mas vou falar mesmo no final. Então, resumindo ainda, quais são os objetivos deste workshop. Como sabem, começou na semana passada com uma conferência acerca da forma de escrever artigos, de regras e de algumas regras e algumas dicas. Depois, ao longo da semana, foram-me enviados artigos, recebi algumas dezenas de artigos, fiquei muito satisfeito, muito contente mesmo pela receptividade que vocês demonstraram, que as pessoas que estiveram presentes demonstraram, e com o esforço que fizeram também em pôr em prática as informações que foram passadas na semana passada. Fiquei mesmo muito agradado, agradeço-vos a todos muito. Isso é uma forma também de reconhecerem o trabalho que nós fazemos, e portanto fiquei muito, muito contente por ter recebido tantos artigos. Como disse, então tivemos a conferência na semana passada, depois durante a semana fui recebendo muitos artigos, e agora vamos concluir com a parte da publicação e a parte da promoção e um segredozinho especial. Portanto, é só para explicar o que é que podem esperar desta conferência. Então vamos fazer aqui isto é mais ou menos a agenda, o que é que vamos fazer hoje. Então vamos analisar alguns artigos, não vamos analisar em detalhe, vamos falar um pouquinho de alguns artigos que foram submetidos. Há alguns que realmente merecem grande realce, muito realce, estavam muito bons, e eu prometi que ia dar-lhes o devido destaque e vou fazê-lo. Depois vamos ver onde publicar e como promover os nossos artigos.
E então nos últimos 5 minutos vamos falar então do segredo do sucesso. É uma coisa que vocês, eu acho que pronto, é um bocado como o ovo de Colombo, não é? É uma coisa que parece tão óbvia, mas às vezes não é assim tão óbvia, e é isso que realmente faz a diferença entre nós sermos bem-sucedidos ou sermos uns papagaios que nos limitamos a escrever montes de coisas que até podem estar muito bem escritas, mas que depois não têm resultados. E vamos terminar então, como de costume, com uma sessão de perguntas e respostas para poder esclarecer algumas dúvidas. Material para esta conferência: olhos e ouvidos, papel e caneta, porque é possível que no decorrer da conferência surjam dúvidas, e seria uma grande pena que depois se esquecessem, quando chegar à altura das perguntas e das respostas, já não se lembrassem das dúvidas que tinham. E por isso, como dizia, vou repetir, como dizia um amigo meu, vale mais um lápis pequeno do que uma memória grande. Ok? Então, vamos começar com a primeira parte, os artigos dos participantes. Como já disse, recebi muitos artigos, e deu para eu identificar algumas dificuldades em relação a algumas coisas. Então, a principal dificuldade, como disse, da parte positiva, houve muita participação, houve muitos artigos com muita qualidade, houve alguns que seguiram quase fielmente e quase à risca todas as técnicas e estratégias e as dicas que eu dei, e realmente dá para perceber que fizeram realmente artigos fantásticos. E houve muitos participantes que criaram alguma dificuldade, tiveram alguma dúvida em entender exatamente o que é um artigo. E então, eu vou falar desta parte em relação a isso. Provavelmente, eu deveria ter abordado este assunto no princípio da chamada anterior, da conferência anterior, mas realmente a nossa experiência é que nos dita o que é que faz falta. E isto é um aspecto importante que eu não pensava que fosse, mas realmente é um aspecto muito importante. Houve muitos participantes que revelaram esta dificuldade. Então, as dificuldades serem para isso mesmo, serem para nós as resolvermos, e vou começar por aí. Perdão. Então, primeira coisa, nem tudo o que se escreve na internet é um artigo. O artigo tem algumas características próprias que fazem dele um artigo. Então, é preciso distinguir a escrita de anúncios, por exemplo, a escrita de páginas de captura, páginas de venda, notas de agradecimento e artigos, obviamente, e haverá ainda outras formas de escrita na internet. Então é muito importante, em termos de internet marketing, nós sabermos exatamente que tipo de conteúdo estamos a escrever, em que circunstância e com que objetivo. Por exemplo, eu recebi alguns artigos que não eram mais do que anúncios. Por exemplo, aproveita esta oportunidade única, verifique esta empresa assim e assim, que é a melhor do mundo e que tem estes produtos assim e assim, visite o meu site. Isto não é um artigo. Isto, na melhor das hipóteses, é um anúncio. Okay? Portanto, e tem outra coisa relativamente ao marketing de atração, porque a escrita magnética faz parte do Magnet System, e no Magnet System trabalhamos com marketing de atração. Portanto, o que nós temos que fazer é dar valor primeiro às pessoas e depois, então, nós tornamos-nos atrativos. Então, quando nós mandamos um anúncio por e-mail para uma pessoa, não estamos a fazer nada, não estamos a ser atrativos, estamos a querer que essa pessoa faça uma determinada ação sem nós estarmos a atrair, sem nós estarmos a dar nada em troca. Portanto, isso realmente não funciona muito bem. Agora, os anúncios são muito curtos, são um parágrafo que apela para uma ação determinada. Ou seja, não faz mais nada, não traz nenhum conteúdo, não traz nenhuma mais-valia, simplesmente limita-se a promover uma determinada coisa. Então você pode fazer anúncios, por exemplo, colocá-los no Google, no AdWords, por exemplo, para promover o que quiser, para promover uma página, para promover um site, para promover um produto, para promover o que entender. Então o objetivo do anúncio é que a pessoa, lendo o anúncio, se interesse por aquilo e clique no botão. Okay? Não é um artigo, não traz nada de mais-valia para a pessoa. Depois, temos, por exemplo, páginas de captura. Quem está no Magnet System sabe o que isso é. Dentro do Magnet System nós temos um serviço chamado Magnet Squeeze, e esse serviço possibilita que os membros do Magnet System tenham as páginas de captura que muito bem entenderem, de forma personalizada, com os conteúdos que muito bem quiserem, completamente integradas dentro do sistema. Então, uma página de captura é uma página de internet, uma página só, não é um site, é uma página que tem algum conteúdo, mas o objetivo dessa página é que a pessoa deixe lá os seus dados, os seus contactos. Então tem sempre um formuláriozinho com nome e morada, o telefone e o e-mail, uma coisa assim. E depois, esta página então está feita